Vamos esclarecer de vez o que é a reatividade. Reatividade é um termo que cria confusão em muitas pessoas. Eu vou responder aqui um comentário de um rapaz e um vídeo também, porque ele tem um canal no YouTube onde ele coloca ali alguns vídeos e ele falou, né, sobre esse tema, dando a opinião dele. Então eu vou responder o comentário que ele fez aqui no meu canal e o vídeo que ele fez, tá? Vou explicar para ele e com certeza para vocês aí também que pode ter uma confusão do que significa o termo reatividade. Então vamos lá. O comentário aqui do rapaz, abre-se aspas. O uso do termo reativo, na minha opinião, é somente um eufemismo, para não dizer o nome real ou dos reais problemas. Quando você diz que ele reagiu, você quer dizer exatamente o quê? Fecha parênteses aqui, um ponto importante. Isso aqui foi um comentário que ele fez sobre um penúltimo vídeo que eu fiz falando sobre reatividade canina. Eu estava aparecendo ali com os cortes, então depois você assista esse vídeo, tá? Cadê? Qual que é o nome aqui, ó? A realidade dos cães reativos. Foi esse o vídeo na qual ele comentou. Seguindo aqui o comentário do rapaz. Quando você diz que ele reagiu, o que você quer dizer exatamente o quê? Que ele tentou agredir o outro cão? Se for isso, o nome disso não é reatividade, e sim agressividade com outros cães. Percebe como esse termo reativo é somente ter um eufemismo? É que ele escreveu errado. É somente um eufemismo? Eu não costumo usar esse termo para situações como essa. Vi a live inteira, a última que falava de reatividade. E para mim essa palavra está descrevendo vários desvios diferentes, está tudo no mesmo balaio. Então vamos lá, no finalzinho aqui você começou a se achar. O rapaz coloca aqui que o termo reatividade é somente um eufemismo. O que é eufemismo? É você maquiar um termo. Por exemplo, dá um exemplo aqui de um eufemismo. Fulana, Mariazinha partiu, Mariazinha descansou. Isso é um eufemismo para um conceito que a Mariazinha morreu, bateu as botas. Então, eufemismo é você maquiar um outro termo para ficar um pouco mais bonito. E reatividade não é isso. Olha o que ele escreveu aqui por último e ele começou a se achar aqui no finalzinho. Para mim, essa palavra descreve vários desvios diferentes. Está tudo no mesmo balaio. Exatamente. Reatividade é uma generalização. Não é somente agressividade. Tá? Eu já vou responder aqui outros pontos dele aqui. Mas reatividade é uma generalização. Tá? Reatividade é uma reação desproporcional perante a um estímulo. Reação desproporcional perante a um estímulo. Então o cachorro ele pode, nesse termo reatividade, ele latiu, por exemplo, quando ele viu um outro cão. Pode ser medo. Ele latiu e ficou agitado com outro cão. Pode ser uma agressão social. O cachorro puxou na guia quando viu um cachorrinho correndo. Pode ser agressão predatória ou popular caça. Ou seja, tudo isso é uma reatividade. Um outro exemplo que eu posso colocar aqui, sem ser medo e agressividade. Você está com o seu cachorro e chega uma pessoa, se aproxima. Seu cachorro começa a vocalizar, começa a puxar a guia. Ele fica agitado com essa aproximação. Reatividade. Ansiedade. Também pode colocar aqui como um cachorro reativo. Então, reatividade é uma generalização. Imagina que aqui tem uma régua, tem uma linha. De um lado, a gente tem um cachorro que responde de maneira passiva perante os estímulos. No outro ponto desse extremo, a gente tem um cachorro reativo. É lógico que a gente precisa ter um bom senso, porque um cão, um organismo vivo, ele vai responder perante aos estímulos. Senão, ele ia ser um objeto inanimado, como, por exemplo, uma escova. Por exemplo, esse último exemplo que eu dei. Você está parado com seu cachorro, aproxima uma pessoa. Seu cachorro abana o rabo ou seu cachorro levanta a orelha. Opa, atenção. Ele é um cachorro reativo? Não. Porque na definição que eu falei no início, reatividade é uma reação desproporcional perante a um estímulo. Conseguiu compreender? Então, quando eu falei, por exemplo, a respeito do Scott, eventualmente essa generalização ela cai melhor em uma argumentação.
ela fica sendo mais correta. Quando eu falei que o Scott reagiu para um cachorro novo que chegou no ambiente, foi somente agressão? Não. Teve agressão, teve frustração dele estar preso e eu estou me deslocando com outro cachorro. Esse ponto também das emoções, é importante vocês entenderem que emoções não é algo onde o cachorro vai estar 100% com uma emoção só naquele momento. Emoções são fluidas, né? O ser humano, é lógico que a gente o exemplo que eu vou colocar aqui são de emoções mais complexas, né? Então, por exemplo, você está ali em uma discussão com uma pessoa, em determinado momento você vai estar com raiva, o outro você vai estar com algum sentimento até mesmo de culpa, do outro de um remorso. As emoções são fluidas. Com o cachorro que tem emoções primárias, isso também acontece. O cachorro ele pode ter um instinto de caça, se ligou na movimentação de um cachorro pequenininho. Esse cachorro pequenininho pode, em vez de fugir, vir para cima dele, ele vira a chavinha da emoção, e por mais que o cachorro seja pequeno, ele pode se sentir inseguro, ele vai entrar aqui em defesa. Então as emoções não são aquilo ali e acabou. Não, são fluidas. Entendeu? Então, dependendo da situação, você colocar o termo reatividade, você está englobando outras emoções ali no cachorro e fica mais correto você falar. Então, nesse vídeo que eu estava falando sobre o Scott, que ele teve um comportamento reativo, não era só agressividade. Ao invés de eu ficar listando uma lista de coisas, ele teve agressividade, ele teve frustração também eu estar passando com um cachorro, ele está preso. Ele também teve ali uma caça predatória, a famosa, né, drive de instinto de caça do cachorro, porque em dado momento eu passei um pouco mais rápido, ele se ligou no movimento. Para não ficar falando um monte de coisa, a gente fala reatividade, entendeu? E olha que interessante aqui, esse rapaz eu pensei que ele fosse adestrador, né? Um adestrador início de carreira, porque até mesmo adestradores no início de carreira também criam algumas certas confusões com esse termo. Eu mesmo no meu início de carreira eu tinha isso, eu ficava meio confuso, o que é reatividade? Então eu acredito que eu consegui passar para vocês aí. E ele fez um vídeo falando sobre reatividade. Eu não vou mostrar aqui a imagem do rapaz, não sei se ele iria gostar, mas eu vou colocar aqui o vídeo dele para vocês ouvirem. Vou acelerar aqui um pouquinho, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo. Tem 7 minutos de vídeo aqui, mas vamos lá. Ele traz um pouco dessa argumentação, né, não compreendendo o conceito da reatividade, colocando como eufemismo, que eu já respondi no comentário. Então não vou me pegar um ponto que eu já peguei, quero pegar um outro ponto que ele vai colocar aqui no vídeo. Nossa, acelerei muito, que é isso? Não dá para entender nada. Espera aí, deixa eu aumentar aqui o volume. Vamos lá. Botar em... Vamos lá. Que eu tenho ouvido muito falar. E às vezes a gente deixa passar muita coisa e acaba não repercutindo, mas tem certos assuntos que precisam dessa repercussão. Então hoje eu quero falar sobre reatividade de cães. Reatividade, se liga. O que seria reatividade? Essa palavra tem sido usada como eufemismo para muitos outros comportamentos que os cães apresentam, que de reatividade não tem nada a ver. Reatividade, por definição, é quando você age quando você recebe uma primeira ação, não é isso? É uma segunda ação em resposta de outra. Isso seria a reatividade, não é isso? Aí algumas pessoas, alguns adestradores, ou já virou algo de senso comum você dizer, por exemplo, que aquele cachorro que puxa no passeio querendo pegar outros cachorros de qualquer jeito, puxando aquilo seria reatividade, mas isso não é reatividade. Reatividade é aqui, a existência do outro. Sim, exatamente. Reatividade ao estímulo que está no ambiente. Não se apegue à reatividade somente a uma ação que vem para o indivíduo. Um outro exemplo, um cão, a gente pode chamar um cão de reativo se ele vê um saco plástico voando e ele late e ele bota atenção. Reatividade. Mas o saco fez alguma coisa com ele? Não. Mas isso não tira o sentido da reatividade. Só do outro estar lá, você está reagindo, isso não é reatividade. Reatividade, como eu disse, é uma ação, é uma resposta a uma ação. Não é isso? Então, vou dar alguns exemplos. Imagina que chega alguém, quer passar a mão no seu cachorro, e seu cachorro começa a desviar, não quer o contato, a pessoa insiste, passa a mão no cachorro, segura a cabeça do cachorro, o cachorro vai lá e morde. O cachorro vai lá e morde a mão. Pronto, isso é reatividade, certo? O cachorro ele se sentiu acuado
Ele agiu e mordeu, beleza? Isso é reatividade, isso é, por definição, isso é uma ação que decorreu de outra ação, da ação de outra pessoa, né? Isso, beleza, isso é reatividade. Agora você está passeando tranquilo com o seu cachorro e ele puxa, querendo morder o outro cachorro que está lá do outro lado da rua, pelo amor de Deus, isso não é reatividade. Ele está reagindo a quê? Ele não está reagindo, ele está... É importante a gente entender um conceito de um grupo. A gente está falando aqui de adestramento e olha só, a gente está falando sobre adestramento do meio pet, né? Esse conceito também vai ser um pouco diferente no sentido de positivo e negativo do treinamento para adestradores de guarda e proteção. Um cão de guarda e proteção, ele tem que ser reativo. Se ele for totalmente passivo, ele não vai agir, ele não vai servir para essa finalidade. Inclusive terá conteúdo de guarda e proteção para o início de janeiro, tá? Quem acompanha aqui o meu canal sabe que eu estou fazendo um treinamento de guarda e proteção com o seu Lorde, meu Rottweiler. Estou contando com a ajuda do Thiago, do Espaço Kaiser. E agora, no finalzinho do ano, começozinho também do ano, fica muito corrido para nós dois, mas a gente vai retornar com esse projeto. Agindo, certo? Aí isso é um descontrole, não é? Isso é um descontrole, que pode ser causado por vários fatores. Ou ele é medroso, ou ele é agressivo, ou ele não é sociabilizado. Sim, aqui ele mesmo consegue entender que essa resposta pode ser de vários pontos, foi o que eu já expliquei no início. Reatividade é uma generalização, mas não é algo específico da emoção do cachorro. Em algum ponto, como eu expliquei aqui, é mais válido, é mais técnico você generalizar, porque as emoções são fluidas, mas em determinados pontos de explicação, sim, vocês podem ter razão no sentido de, e tem razão no sentido de, que a generalização, ela pode não ser clara e causar uma confusão. Mas espera aí, eu quero entender qual é o ponto ali que precisa ser trabalhado especificamente do cachorro. O que ele tem? Então essa generalização, em algumas argumentações, ela pode sim, por não ser específica, causar realmente uma confusão e não dar essa clareza. Só que quando eu falo esses outros termos, todos eles têm caído na grande funil da reatividade. Na minha opinião, isso é somente um eufemismo que as pessoas utilizam para colocar esse desvio de comportamento do cão como se fosse um defeito do próprio cão. Então as pessoas falam assim, ele é reativo, como se isso fosse algo intrínseco ao temperamento do cachorro. Não tem jeito, ele é reativo. Mas ninguém fala ele é descontrolado. Porque a palavra descontrolado significa que ninguém controlou ele, ninguém, no caso, o dono. Logo, aqui ele está colocando o termo reativo e tudo mais, né, levando para um pouquinho de outro lado, mas só como uma responsabilidade do condutor. E não é bem assim, tá? Como eu coloquei aqui, que reatividade é uma generalização para insegurança, para um drive de caça, para uma agressão social. E existem cães que têm ali uma carga genética com uma predisposição a isso. Por exemplo, o boiadeiro australiano, border collie, pitbull, são cães que são muito visuais, muito ligados ao movimento. Essa agressão predatória, né, essa caça é muito acentuada. Então não é só uma questão do condutor. Lógico, o condutor ele tem ali a responsabilidade de manejar e treinar esse cão, mas isso daí não é só falta de treinamento não, tá? Existem indivíduos também, predisposição genética, o cachorro já é inseguro, ele já vê ali o movimento, já late, já bota atenção naqui, já entra em fuga. Reatividade, segurança também pode ser um fator genético. A culpa não é do dono, a culpa é do cachorro, entendeu? Ele não foi socializado, ninguém fala isso. Por quê? Porque se ele não foi socializado, significa que ninguém o socializou, ou seja, o dono não socializou. A culpa não seria do dono. Quando ela fala que o cachorro é reativo, a culpa é do cachorro, a culpa é do temperamento do cachorro. E quase nunca isso é um problema. Ou, na verdade, quase nunca isso é verdadeiro, não é isso? Esse apontamento realmente pode dar essa conotação, tá? Você ficar colocando cachorro reativo, apontando somente para o cachorro, pode retirar aqui a responsabilidade do condutor? Partes aqui eu concordo com o rapaz. O conceito de reatividade ele foi sendo tão distorcido, que a pessoa acha que o cachorro que puxa na rua quando vê um gato, isso é uma reação. Não é uma reação. É uma reação. Isso é uma reação perante ao estímulo. O gato não necessariamente precisa interagir, entendeu? Mesmo exemplo que eu já dei do sapo plástico voando, uma moto passando. O cachorro lasca para a moto. O cachorro é reativo? O cachorro é reativo. É uma reação desproporcional perante ao estímulo. Não é uma reação. O gato não fez nada com ele. Não é uma reação. Eu vou dar um exemplo com o ser humano que talvez fique mais fácil de você entender. Porque... Esse ponto aqui é interessante. Eu tinha visto o vídeo dele uma vez antes de gravar esse vídeo, essa é a segunda vez. Esse ponto é bem interessante, presta bem atenção. Sai um pouco desse mundo dos animais, vamos lá. Mas ele fosse um advogado de defesa e seu cliente simplesmente ele viu uma pessoa saindo do prédio, foi até essa pessoa correndo e agrediu essa pessoa. Como é que você vai conseguir convencer o juiz ou o jurado de que essa pessoa não foi agressiva, não foi descontrolada, que ela foi na verdade reativa? Não faz sentido, não. Você percebe agora que reação é uma resposta a alguma coisa e não uma ação primária, não um impulso de agressão. Para você entender
né, um termo utilizado por um grupo, você precisa se aprofundar nesse grupo e entender como que tem esse significado. Aqui ele está dando um exemplo de um algo jurídico. Vou dar um exemplo como que em um nicho uma coisa pode significar outra, tá? E fora do nicho pode significar outra. Quem é motorista de ônibus, por exemplo, eles costumam chamar o ônibus de carro. Não, mas está errado. Que carro? Carro é isso aqui, é um hatch, um sedã, isso aqui é um ônibus. Mas dentro daquela bolha, daquele nicho, daquele grupo, esse termo é usado para dessa forma, entendeu? Então não se apegue a termos que você vai pegar e vai colocar de uma maneira genérica para você poder compreender, você precisa entender como que ele é empregado dentro desse grupo. No caso a gente está falando aqui de treinamento de cães, tá? E treinamento, não só treinamento de cães, treinamento de cães pet para o meio urbano, porque se você pegar esses conceitos, por exemplo, para um cachorro, quem treina, por exemplo, um cão para caça, um cão para guarda e proteção, o cachorro precisa ser reativo. Eles não estão buscando um cão passivo. Quem busca um cão passivo? Quem quer um cão de companhia para você colocar o cachorro dentro desse universo urbano doméstico, onde tem muitos estímulos, você quer que o cachorro fique ali tranquilo. O papel que ele vai cumprir é de companhia, não é de ter uma ação, entendeu? Então até mesmo se você pega a bolha do adestramento, você tem que ver as subdivisões ali de treinamento para você compreender melhor. Apesar que se eu conversasse aqui com a galera mais focada no meio da guarda e proteção, não teria a confusão desse rapaz aqui, eles iriam compreender o que a gente está falando aqui. A única coisa que seria diferente é, para mim que treina um cachorro de cliente, né, um cão pet, eu quero o cachorro mais passivo possível. E um dono, um cara que treina cães para guarda e proteção, para caça, não vai ficar levando o cachorro só para esse polo. Vai ter certos momentos que o cachorro vai ter que sim ter um comportamento passivo, porque senão você vai ter uma fera, né? A besta fera do seu lado. Um cão de guarda e proteção não vai sair atacando todo mundo, mas em determinado contexto o cachorro precisa ter uma reação. Não um impulso de caça, nada disso. Reação é uma resposta a um estímulo anterior. E muita gente utiliza todos os problemas comportamentais, jogam todos os problemas comportamentais como reação. Então o cachorro que late no portão não é porque ele é descontrolado, não é porque ele não foi sociabilizado, não é porque... Então, mas é exatamente isso, é uma generalização. É só isso. Não existe uma liderança forte dentro da casa, não. É porque ele é reativo ao portão. Isso, pô. Mas eu tenho mais de 1000 vídeos aqui no meu canal do YouTube. Eu já fiz alguns vídeos explicando a respeito disso, né? Porque, lógico, não tem... A única pessoa acho que assistiu todos os vídeos no meu canal foi eu mesmo. Mas em alguns vídeos eu trago esse esclarecimento. Galera, eu tô aqui com um cachorro reativo e, seguindo as estatísticas, é o termo que eu falo, né? Esse cachorro é um cachorro inseguro. A maioria dos cães, dessa generalização de cães reativos, eles são cães inseguros. Então eu vou falar de maneira um pouco mais aprofundada a respeito da insegurança. Então você realmente afunilar, explicar um pouco mais sobre uma situação é sim válido, tá? Sua crítica é realmente pertinente. Pô, isso não existe. Reação, como eu disse, é quando... Eu acho que já deu, já. Pelo que eu já assisti no vídeo dele aqui a primeira vez, era o ponto que eu queria pegar, a isso. A comparação que ele fez jurídica para trazer para vocês aqui. Para você compreender mais uma vez o que um grupo, o que um nicho, o que uma bolha fala ali, o que uma galera de profissionais fala, você precisa entender dentro dessa bolha o significado dessa palavra, senão você vai realmente se perder, tá bom? Agora, de coração aqui, sem querer dar carteirada de adestrador e tudo mais, mais um ponto aqui que serve tanto de reflexão para esse rapaz que fez esse comentário no meu vídeo e também serve muito de alerta para vocês aí, donos de cães, é o seguinte: existe muita galera que não tem um real domínio sobre um assunto emitindo opinião. Esse rapaz aqui gravou um vídeo, né? Ele até colocou várias vezes na minha opinião, mas ele tá aqui na internet, a internet dá voz para qualquer pessoa que tem acesso a ela. Não fiquem atentos com isso, tá? Esse tipo de coisa é muito comum. Eu via muito donos de cães omitindo opiniões sobre treinamento, falando a respeito de tal coisa, fazendo críticas e tudo mais. Eu via muito isso em grupos de Facebook, que graças a Deus eu tive uma experiência muito curta, mas era impressionante. Grupos de Facebook, tinha lá os adestradores, aí chegavam, né, alguns donos de cães para poder pegar ali algumas informações. Eu vou aprender aqui, né, não vou precisar, né, enfim, investir em um treinamento, tá, vou me capacitar. Acontece que as pessoas que estavam lá, eu vi isso várias vezes, que estavam nesses grupos para aprender, em pouco tempo, estava se colocando na posição de professor.
Quando chegava uma pessoa mais nova, um outro dono de cachorro, você vai fazer isso e aquilo. Então, tomem cuidado com isso, tá? Existem também, eu já vi alguns perfis do Instagram também. A pessoa, ela tem ali um conhecimento, sim, maior do que a maioria dos donos de pet no geral, mas ele tem experiência com o cachorro dele. Tem pouca experiência, tem pouca vivência prática com o cachorro, e em pouco tempo a pessoa já está querendo se colocar em uma posição de fala, de emitir opinião. Então você, dono de cão, cuidado com as informações que você ouve, para você não acabar ouvindo pessoas inexperientes que estão emitindo opinião, estão querendo ensinar algo a você, sendo que essas pessoas não sabem, tá bom? Então é isso, eu acredito que eu consegui esclarecer, repetir várias vezes aqui que reatividade é uma generalização realmente, que engloba vários tipos de comportamento. Imagina que tem uma linha aqui, uma régua, reatividade com um cachorro passivo. Então, alguns de vocês podem pensar, ou a maioria, né? Pô, então meu cachorro é reativo. A maioria dos cães são cães reativos. Se a gente colocar nessa régua, é do que a gente espera de um cachorro em um ambiente doméstico urbano. Porque é da natureza do cachorro ter uma reatividade. Aí a gente pode cair depois com outro vídeo, né? Da galera que fala assim, ó, eu quero treinar o meu cachorro, mas quero que o meu cachorro tenha um comportamento natural de cão. É da natureza de um predador, de um canídeo, reagir a vários estímulos ali à sua volta. Existem cães que naturalmente são mais passivos, ou vai ter uma reação normal de um ser vivo, mas não vai atrapalhar. São poucos os cães que naturalmente são assim, tá? A grande maioria precisa passar por um treinamento. Então, realmente, a maioria dos cães são reativos. Espero que vocês tenham entendido a respeito sobre esse tema, tá? Por mais que eu expliquei aqui o rapaz, espero que ele não fique chateado aqui com o vídeo, até porque o comentário dele, né, e até mesmo o vídeo que ele fez foi muito bom, foi munição para não poder gravar esse vídeo aqui, e eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai tirar dúvida de muita gente. Eventualmente chega uma galera ou outra com uma dúvida, e esse vídeo aqui já vai ficar como guardado ali, como munição para poder suprir essa pessoa, tá bom? Mas como eu mesmo disse, eu mesmo no início lá da minha carreira, eu tinha as mesmas dúvidas, o que é reatividade? Uma outra coisa também que eu ouvi de um colega adestrador muitos anos atrás, reatividade é coisa de adestrador positivista. Ele só não quer falar a palavra agressivo, né? Também falando que é um eufemismo, mas não é. É uma generalização e algumas argumentações, algumas explicações, generalizações são bem-vindas. É para a gente não ficar citando tanta coisa. Ou a gente querer dar um exemplo de um grupo maior, né? Generalizar. Então, por exemplo, donos de cães reativos precisam de treinos muito constantes. Pronto. Não, donos de cães inseguros, donos de cães agressivos. Generalização era isso, para facilitar essa didática. Mas, como eu também já falei aqui, em certos contextos aqui, essa didática acaba sendo prejudicada. Ficar generalizando muito acaba criando realmente uma confusão em algumas pessoas. Peraí, mas o que ele tinha ali? Então, esse ponto aí foi super válido que você falou, viu? E vou voltar, eu já fiz alguns vídeos assim, convido você mesmo a assistir mais vezes no meu canal, mas eu vou voltar a dar mais nome aos bois para dar um pouco mais de clareza aí para todos vocês. Falou, galera!